Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, seja na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de dividir com vocês o que está escrito no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, onde o Senhor nos ensina tanto, com essa passagem, com esse capítulo. Eu gostaria de frisar aquela parte que fala no versículo 12, a parte B, que fala assim, Samuel ele declara, porque até aqui nos ajudou ao Senhor. Mas antes dele fazer essa declaração, nós vemos que Israel passou por um confronto bem difícil com os filisteus. Bem difícil. E que se Deus não tivesse intervido, o povo de Israel não teria conseguido vencer os filisteus. E nós vemos que o próprio Deus, ele lutou contra os filisteus. O próprio Deus trovejou contra os filisteus a ponto que eles ficaram apavorados, pela ação sobrenatural de Deus em favor de Israel. E eles então entraram em fuga, desesperados, por causa da ação de Deus contra eles ali. Mas nós vemos que antes do Senhor intervir em favor de Israel, o povo de Israel precisou se arrepender dos seus maus caminhos. Porque o povo de Israel tinha se desviado, muitos deles tinham se desviado, do que o Senhor havia os chamado para ser, que eram santos. E eles começaram a se contaminar com idolatria, começaram a se contaminar, adorando, a deuses que o Senhor não os permitiu, não os pediu para que o adorasse. E Deus então fica muito contrariado com aquele povo, Então, mas o que acontece? Aquele povo reconhece aquela falha. Samuel, usado pelo Senhor, chama mesmo o povo ao arrependimento, a se decidirem a servir a Deus verdadeiramente. E aquele povo então começa verdadeiramente a abrir mãos da sua idolatria, começa realmente a servir ao Senhor, se arrepender, confessar os pecados. E Deus então se agrada daquela atitude daquele povo. E Deus então, por causa disso, Ele ouve o clamor e Ele os ajuda naquela batalha e dá vitória àquele povo. Amém? Isso nos faz pensar, sobre as nossas vidas. É muito importante nós pensar como nós estamos. Será que eu estou realmente honrando a Deus? Será que eu, às vezes a gente vive uma vida, às vezes, a mercê do que Deus tem para nós. Vida de pecados muitas vezes, e o pecado é terrível, porque o pecado ele abre brechas nas nossas vidas. Quando nós pecamos, o pecado nos afasta de Deus. E se nós estamos longe de Deus, nós ficamos vulneráveis aos ataques satânicos das trevas contra as nossas vidas. Se nós estamos em pecado, nós estamos ali distanciados do Senhor. E o que a graça de Deus nos concede? Se nós verdadeiramente nos arrependermos, ver mesmo a podridão dos nossos pecados, nos arrepender verdadeiramente, confessar nossos pecados, buscar mesmo força do Senhor para não voltá-los, para praticá-los. Deus amado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar e nos endireitar. E Deus é misericordioso. Nós precisamos usar essa graça, viver debaixo dessa graça, dessa misericórdia. E não nos deixar ser contaminado por pecado que nos destrói tanto. O pecado, ele é terrível. Não vale a pena, não vale a pena. Sempre vai ser assim, ó. A tentação vai vir de forma dizendo que é irresistível, que realmente é muito difícil mesmo. Mas o Espírito Santo está todo tempo falando, é possível vencer, me busca aqui, me chama, ora e busque. E eu então te fortalecerei. E é assim, e o Espírito Santo fortalece você, o Espírito Santo te dá força contra o pecado. Não permita viver uma vida de pecado. Não permita se separar de Deus, mas busque ao Senhor. Se ajunte a pessoas que professam a mesma fé. Se fortaleça em Deus e você vai então contemplar a ação, a graça, a misericórdia de Deus sobre a sua vida e família. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, conceda um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.